Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o incrível empate do Corinthians dentro da Arena Barueri, depois de ser dominado pelo Palmeiras, com 2 jogadores a menos em campo. Temos que falar sobre isso, do grande clássico que foi Palmeiras 2, Corinthians 2. Antes, aquele ritual de deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quer ter acesso ao melhor aplicativo de futebol à disposição no mercado, totalmente de graça, é só baixar o app do SofaScore. Vi aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Baixa lá o app do SofaScore, não tem pegadinha, totalmente de graça, e você vai ter acesso a acompanhamento dos jogos em tempo real, classificação do campeonato, tabela de jogos, estatísticas, tanto dos times quanto dos jogadores, mapa de calor, mapa de ação para saber onde os jogadores estiveram em campo, tudo isso totalmente de graça, app do SofaScore, primeiro comentário desse vídeo. Estou gravando depois, já na noite de domingo, depois de um clássico espetacular, em especial pelos 10 minutos finais de jogo, um Palmeiras 2, Corinthians 2, disputado na Arena Barueri, e um empate que sai com gosto de derrota para o Palmeiras, dito pelo próprio Abel Ferreira, e sai com um gosto de vitória e um gosto de caminho, de ser um caminho para o Corinthians, porque realmente foi incrível. Um clássico bem jogado, em especial graças ao Palmeiras, que foi melhor do que o Corinthians em 85 dos 90 minutos do jogo, e na reta final, o jogo inteiro, mas em especial na reta final, o Corinthians mostrando aquilo que o torcedor corintiano, né, aquela pegada, aquele espírito de acreditar, aquela entrega, aquela capacidade de se mostrar vivo, independentemente de qualquer situação, que é algo que o torcedor do Corinthians não abre mão, e esses jogadores do Corinthians mostraram isso e foram buscar um empate incrível. O Palmeiras abriu 2-0 com o Endrick e com o Flaco Lopes, ali no meio do segundo tempo. O Corinthians diminuiu, faltando 4 minutos para acabar, com o Yuri Alberto, e já aos 100 minutos de jogo, né, que seria aos 55 do segundo tempo, o Garro, com uma cobrança de falta espetacular de longe, com a contribuição, com a falha grave do Everton, empatou em 2-2, no momento que o Corinthians tinha 2 jogadores a menos, e a gente vai falar sobre isso. Eu estou gravando depois de ter participado na TNT Esportes do Prorrogação, né, que foi uma análise do jogo que a gente fez lá no YouTube da TNT Esportes, e me chamou muita a atenção de como o Abel, na entrevista coletiva, quis destacar a ótima atuação do Palmeiras até o Corinthians fazer o seu gol, o primeiro gol do Yuri Alberto. E é verdade. Nesse caso, o Abel tem razão. O Palmeiras jogou muito bem em 85 dos 90 minutos. Um time com problemas de lesão, né? Não teve o Mike à disposição, não teve o Veiga barrado de última hora. Então, assim, o Abel achou algumas boas soluções, fixar o Aníbal como esse volante, liberar o Zé Rafael. Zé Rafael teve muita condição de chegar ao ataque. O Richard Rios avançando um pouco pelo lado direito. O Marcos Rocha não jogou de zagueiro, o Palmeiras jogou com efetivamente 3 zagueiros, né? Com Gustavo Gomes, Murilo e Luan. Depois o Gustavo Gomes saiu para a entrada do Naves, que jogou muito bem. Então o Marcos Rocha foi lateral, inclusive fez um gol no início do segundo tempo, que foi bem anulado por impedimento. Então, assim, o Palmeiras que funcionou muito bem, graças também à dupla de ataque. O Endrick jogou demais no primeiro tempo, fez um jogaço no primeiro tempo, inclusive fez o gol. E o Flaco Lopes atacando muito a profundidade. Quando o jogo ainda estava 0-0, o Flaco Lopes saiu 3 vezes na cara do gol, né? Ou não 3 vezes, uma vez na cara do gol especificamente, que ele bateu para fora, ele poderia ter feito o gol e talvez ele devesse ter feito o gol, e em outras 2 escapadas pelo lado, não foram tão claras, mas ele aparecendo bem. Então, assim, um Palmeiras funcionando bem e um Corinthians sem saída praticamente, né? As opções do Antônio Oliveira no primeiro tempo não funcionaram, o Romero praticamente não conseguiu participar, o Yuri estava muito isolado, então o Corinthians não teve nenhuma chance. O Endrick fez 1-0 ali na reta final do primeiro tempo, já aos 42,
numa jogada em que, pelo lado direito, o Palmeiras participou muito bem, o Naves subiu para dar o bote no Wesley, se eu não me engano, e depois acaba sobrando para o Hendrick, que limpa o jogador da frente da área e bate forte, e o Cássio, para mim, falha. Era uma defesa difícil, mas é uma defesa que o Cássio, a gente espera que um goleiro como o Cássio faça. O Cássio falhou e o Palmeiras fez 1-0. O Palmeiras voltou no segundo tempo melhor ainda, fez o 2-0 com o Marcos Rocha, que estava um pé impedido ali, e aí o gol foi bem anulado, e logo depois fez o 2-0 numa cabeçada do Flaco Lopes, em que foi meio cabeçada, meio ombro, e ali o Palmeiras mandou no jogo completamente, o Corinthians sem conseguir fazer nada, as alterações ainda não tinham dado resultado, né? O Mosquito no lugar do Romero, basicamente, no intervalo. Depois, outros jogadores entraram, né? O Mateuzinho entrou no lugar do Cássio, melhorou o desempenho ali no setor. Depois o Fausto Vera saiu e o time melhorou ainda um pouco mais. E no fim, o jogo... E aí as substituições do Palmeiras, isso está sendo muito falado na torcida do Palmeiras, as substituições do Palmeiras pioraram o time. O Zé Rafael saiu e o time sentiu demais. Depois o Flaco Lopes saiu, junto com o Zé Rafael, saíram o Flaco Lopes e Zé Rafael. Entraram Rony e John. O time piorou, o time não cresceu, e depois, ali com os 80 minutos, 82, se eu não me engano, saiu o Hendrick, machucado, com uma lesão na coxa, na parte anterior da coxa, e aí o Palmeiras caiu demais. O Palmeiras deixou de ter a capacidade de construir, de estar próximo, de estar fazendo as jogadas, e o Corinthians cresceu. O Mosquito entrou muito bem, cresceu muito no jogo, o Ranieri jogando bem o tempo todo. O Corinthians diminuiu numa jogada do Mosquito pelo lado direito que o Yuri Alberto mandou para a rede. Quarto gol do Yuri Alberto nos últimos 5 jogos, né? Eu vinha falando aqui, o Yuri Alberto não é esse desastre que muita gente está querendo fazer parecer. O Yuri Alberto sabe jogar, o Yuri Alberto precisa de confiança e precisa de um time minimamente organizado. O Yuri Alberto precisa parar de fazer, de virar de pedir para ele ficar trombando com o zagueiro. O Yuri Alberto não é jogador assim. Então ele apareceu para diminuir, e esse gol foi aos 86, né? Foi aos 41 do segundo tempo. E aí o jogo virou a loucura que foi, né? Logo depois do gol, o Cássio foi expulso. Logo depois do gol, o Cássio foi expulso numa bola lançada pelo Everton, que o Cássio hesitou. Então, assim, o Cássio, para mim, no lance da expulsão, ele falha também, porque o goleiro ou ele sai ou ele fica dentro da área. O Cássio ficou ali, vou ou não vou? Aí depois, vou ou não vou? Quando ele decidiu ir, tudo bem, a bola ficou um pouco presa no gramado ali, desacelerou, mas quando ele decidiu ir, o Rony, que é muito rápido, chegou, deu um chapéu nele e sofreu a falta fora da área, falta de chance clara de gol. O Cássio tomou o vermelho. O Corinthians já não podia mexer, já tinha feito as 5 trocas. O Gustavo Henrique foi pro gol. Logo na cobrança dessa falta, o Piquerez acabou mandando fora do gol. Se ele manda no gol, se ele manda na moldura, provavelmente a bola entraria, porque acho que o Gustavo Henrique não ia chegar. E aí, logo depois desse lance, tem a entrada do Murilo, muito imprudente, né? Muito imprudente. Uma entrada de joelho voador do Murilo, pegou na costela do Yuri Alberto, na costela barra braço ali, cotovelo. O departamento médico do Corinthians já disse que foi um trauma, então não sabe o que aconteceu, vai ser reavaliado amanhã, mas o Yuri caiu com muita dor, dizendo que estava doendo muito, dizendo que não estava conseguindo respirar, então pode indicar aí algum problema até de costela, né? Não sei como vai funcionar, e para mim foi uma entrada imprudente demais do Murilo, porque ele disputa a bola pelo alto com o cotovelo com o joelho armado, um joelho, como eu costumo dizer, aquele joelho voador. E o Yuri Alberto saiu e também não podia mexer. Então o Corinthians ficou com 2 jogadores a menos. E aí na jogada seguinte, uma falta que o Rony cometeu de longe, né, bem de longe. Até depois do jogo o Ranieri falou que o Garro tinha dito, vai todo mundo para a área que eu vou meter essa bola no segundo pau.
e o Garro cobrou direto no gol. Cobrou... a falta é na meia direita, bem longe. Ele cobra não na cruzada, né, como se fosse levantar. Ele cobra no canto esquerdo do Everton, que voa na bola, e aí o Everton tem uma falha gravíssima, né? Porque o Everton voou na bola e ele tira a mão da defesa. Ele mergulha com as duas mãos. Eu não sei se ele chegaria ou não, esse é um bom debate, se ele chegaria nela, mas ele tirou a mão. Acho que ele fez um golpe de vista, um golpe pessimamente de vista, porque a bola do Garro, quando ela descai, como estava muito de longe, ela não tem altura para entrar no ângulo. Ela já entra já descaindo numa meia altura. Mas ela bate na trave caprichosamente e entra, e o Everton faz um golpe de vista numa falha feia para um goleiro da qualidade do Everton. E aí também já começa muita gente, torcida do Palmeiras, dizendo que o Everton já tem que trocar, tem que buscar goleiro e tudo. Calma, né? O Everton foi primordial num título brasileiro recente, e nem estou falando só do pênalti defendido do Tiquinho, não, estou falando na sequência toda. Mas falhou nesse lance, e aí um 2-2 que para o Corinthians tem um valor gigantesco, gigantesco. É um 2-2 com a cara do Corinthians, é um 2-2 com a cara de que pode ser esse o resultado para fazer o Corinthians mudar. Pode ser esse o resultado. Lógico, o Corinthians já vem melhorando com o Antônio Oliveira, né, em relação ao que era com o Mano, mas esse 2-2 ele pode ser um símbolo de um começo de uma reconstrução do Corinthians, porque o tanto que o Corinthians lutou, o tanto que o Corinthians se manteve sólido também, mesmo sendo dominado pelo Palmeiras. O Abel bateu muito na tecla da eficácia, né, que o Palmeiras não foi eficiente. Não foi também. Mas tem méritos aí do Corinthians conseguir, num cenário ruim, num cenário de um Caetano improvisado como lateral esquerdo, num cenário de jogador entrando, por exemplo, o Pedro Henrique, que entrou também, estreou e entrou bem, de jogador que está chegando agora, de técnico que está chegando agora. Então, assim, um empate com gosto de vitória para marcar e para simbolizar muito essa retomada que o Corinthians quer, né? Se empatar com o Palmeiras, no mando do Palmeiras, né? O jogo foi na Arena Barueri, tomando 2-0 e sendo dominado, é muito emblemático para o que é ser Corinthians, para o que o corintiano entende do Corinthians, né? E aí, com 2 a menos, sem o goleiro, com o jogador de linha no gol. Então, assim, é um resultado fantástico do ponto de vista de símbolo. É um resultado que diz muito do que o Corinthians quer ser e do que o Corinthians quer que seja a partir de agora. É isso, eu tenho que falar da partida do Ranieri, né? Que contratação do Ranieri. A partida maravilhosa do Ranieri, que ainda salva, depois do Corinthians empatar, ainda salva o que seria o 3-2 do Palmeiras, depois do Gustavo Henrique triscar na bola e a bola passar por debaixo dele como goleiro, né? O Gustavo Henrique foi quem foi pro gol. A bola entraria, seria o 3-2, um anticlímax pensando do lado do Corinthians total, e o Ranieri deu um bico para salvar, já com o goleiro Gustavo Henrique batido. Que contratação do Corinthians, esse Ranieri, jogando demais. É o melhor jogador do Corinthians na temporada. O Yuri Alberto, que vinha dando sinais de recuperação, tem que ver como é que vai ser essa lesão. Mas, enfim, um empate fantástico, um empate com a cara do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente essa sequência. O Corinthians depois foi ajudado com a derrota da Inter de Limeira pro Água Santa. Então, assim, Corinthians ainda tem chance de se classificar. É difícil, porque ele está 5 pontos atrás, né? 5 pontos atrás do Mirassol, que tem 14, o Corinthians tem 9, então não é fácil, mas o Corinthians sai desse jogo, desse empate com o Palmeiras, com uma sensação do Corinthians ter se reencontrado com ele mesmo. Vamos ver se vai continuar daqui para frente. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários e deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações e baixa no primeiro comentário desse vídeo o app do SofaScore, melhor app de futebol da disposição no mercado e é totalmente de graça. Só baixar no link que tá aqui, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.